Havendo número legal, declaro aberta a sessão, cumprimentando todos os presentes, senhores advogados, assessores, senhora secretária. Os processos, tem um processo da desembargadora Maria da Graça, o 34 e o 35 da pauta, não serão julgados, serão adiados. Tem 12 que eu vou retirar. Por ausência justificada da relatora. Desembargador Guerreiro está retirando da pauta Primeiro processo. da segunda Câmara o primeiro, aqui eu tenho anotado. O primeiro. Ah, não, da segunda Câmara o 14, o 15... 14, 15, 19, 28 e 36. Isso. 14, 15, De direito privado. 19, 26 e 28, né? 36, não, peraí. 14, 15, 19, 28 e 36. 36, 19 é o dela, né? 36 retirado. Ok, e da pauta de direito privado, o número 1, desembargador? Número 1, número 11, 13 e... Só um, aliás, eu vou retirar só o primeiro. Só o primeiro. Então, em discussão e aprovação as atas das sessões anteriores. De acordo. Desembargador Tairone. De acordo. Temos pedido de preferência. Desembargadora Nelma, Diga aí. a nossa advogada de São Paulo, 19º da pauta, eu retirei e ela já sabe para quê. Vou mandar ouvir o outro lado para formar o contraditório. É o primeiro da preferência. É o 19 da pauta. Mas eu já retirei. Que foi retirado, certo. É apelação cível 3.356, a BPC, apelado Banco Santander. Isso. Obrigado. Obrigada. Doutora, Vossa Excelência não quer registrar sua presença para ficar gravado? Faz favor, seu nome completo, a OAB, a parte que está representando, porque aí fica gravado. Oi? Agora eu posso falar? Isso. Meu nome é Marcela Boarato Fregolon Rocha, minha OAB é 407. Está gravando, gente? Não está, não. Tá ou não tá? Não está. Agora foi? Agora sim. Pronto. Meu nome é Marcela Boarato Fregolon Rocha, sou pela parte apelada, Banco Santander, e minha OAB é São Paulo 407-341. Muito obrigada por sua presença, bem-vinda sempre. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Próxima preferência é o número 9, da relatoria do desembargador Guerreiro Júnior. Número 9 da pauta. Apivida. Apivida é o agravo de instrumento 81.245, Apivida, assistência médica limitada a agravante, advogado Nelson Ira Fratoni e outros, agravado Pedro Santos Furtado, advogado Isaac da Silva Viana. O parecer da douta Procuradoria pelo desprovimento do agravo. É nesse sentido que eu voto, mas como tem advogado na tribuna, acho que vai ter advogado na tribuna, desembargador. Tá por vídeo, o doutor Raimundo Rodrigues Júnior. Eu vou fazer o relatório, em homenagem a isso. Vossa Excelência está por quem, doutor Raimundo? Pela agravante, Apivida. Pela agravante. Se o desembargador preferir, eu até dispenso o relatório e já posso, se for dar logo a franquia da palavra, eu já faço a sustentação para sermos mais... Porque todos nós temos acesso ao voto já do relatório. Não teria problema nenhum, não, desembargador Guerreiro. Só o resumo aí do relatório, desembargador Guerreiro Júnior. Pedido de efeito suspensivo interposto por Rapvida Assistência Médica Limitada em face. 17. Decisão interlocutória proferida pelo juiz da 2ª Vara Civil da Comarca de Ilha de São Luís, nos autos da ação de obrigação de fazer
com pedido de tutela, Nós a qual temos deferiu outro o da pedido Pivida, de tutelas, o determinando 17. que o plano custeie o tratamento indicado, aplicando multa diária no valor de Não é o R$ 2.000 em caso de descumprimento. Insurge-se agravante contra a decisão afirmando que não há nos autos qualquer comprovação que configure urgência e emergência, no caso tratado para deferimento do pedido. É pedido de assistência médica, né, assistência desembargador? Nós temos o 17, que é a próxima preferência, também a mesma matéria e o mesmo advogado. A Pivida é apelação civil 822, 227. Desembargadora Nelma, perdão. 17 é o mesmo advogado, podemos Mas apelante. Aqui é ao contrário, aqui a Pivida é apelada, no 17. também apelo desprovido, sem interesse ministerial. Você vê, é a mesma matéria. Posso Tudo anunciar, doutor Raimundo Excelência, Rodrigues? pela ordem, são matérias diversas. Apelação Diversas? apelação civil em relação a um Ok, cancelamento. Vossa Excelência que sabe. Então, acabou o relatório, Vossa Excelência com a palavra. Agradeço. Prometo ser breve. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os ilustres desembargadores aí da segunda Câmara Civil. Faço aí na pessoa da ilustre presidente, ilustre membro do Ministério Público, servidores, quem nos acompanha aí também pela Rádio Web. Me chamo Raimundo Ivan Barroso Rodrigues Júnior, advogado inscrito na OAB do Maranhão 11.579, e vou sustentar aqui as razões do agravo de instrumento, já anunciado aí pela presidência. Excelências, aqui, como já mencionado pelo desembargador Guerreiro, trata-se de um agravo de instrumento que visa reformar a decisão interlocutória oriunda da segunda vara civil. Aqui o caso, o menor, ele é diagnosticado com síndrome de Down e possui também uma suspeita de transtorno do espectro autista, e passou a realizar os tratamentos multidisciplinar na clínica credenciada da operadora. Após um breve tratamento, a família do menor, não satisfeita com a quantidade de horas definida pela equipe multidisciplinar, optou por realizar o tratamento em outro estabelecimento não credenciado, sob a justificativa de que o tratamento ofertado pela operadora não condiziria com o que o relatório médico designava. E aí buscou esse tratamento fora da rede, sobre os métodos ABA e integração sensorial, alegando que, de fato, a operadora não disponibilizaria esses tais tratamentos. O primeiro ponto que a gente chama atenção é que, de fato, existe um relatório médico indicando o tratamento, mas lá não fundamenta a questão da urgência e a emergência desse tratamento que, de fato, não fundamentaria essa decisão liminar antes de uma instrução probatória lá no processo de primeiro grau. Outro ponto que a gente sustenta também é que a operadora oferece sim, jamais negou a cobertura ao tratamento multidisciplinar, que é composto pela equipe de terapeuta ocupacional, fisioterapia, fonoaudiólogo, enfim, toda a equipe multidisciplinar para realizar e ofertar esse tratamento. Nós juntamos, inclusive, prova documental nesse agravo de instrumento e também na origem, na segunda vara civil, que a nossa equipe tem sim habilitação no método ABA, né, conforme o beneficiário informa que não estava sendo ofertado, mas a equipe, apesar de não ter obrigação contratual e cobertura contratual para esse método específico, mas a operadora disponibiliza uma equipe com a habilitação desse método, razão pela qual não há que se falar em negativa de tratamento, e isso habilitar para que se fizesse tratamento fora da rede credenciada, que naturalmente será um custo bem acima da tabela praticada pela operadora. Outro ponto que a gente sustenta, excelências, também é em relação à própria autonomia da equipe disciplinar para definir quais são os métodos a serem aplicados, a quantidade de horas que se questiona também pelo beneficiário,
essa equipe disciplinar que está lá com o tratamento e, naturalmente, aliada com o próprio profissional médico assistente, é que vão definir, né, de acordo com o avanço que aquele paciente vai ter com a terapia sendo aplicada. Então, o relatório médico, por si só, definindo um padrão de horas, ele não pode ser inflexível, mesmo porque é a equipe disciplinar que está lá diretamente com o paciente, que vai identificar qual é a real necessidade, se aplica a quantidade X de horas ou não. Não pode ficar restrito tão somente ao laudo médico apresentado pela beneficiária. Então, Excelências, basicamente, a gente sustenta esses argumentos nas nossas razões exais e finaliza aqui a minha sustentação pedindo provimento do nosso agravo de instrumento, considerando que a operadora ela dispõe, sim, de profissionais habilitados para ofertar esse tratamento pelo método, inclusive, que o paciente está solicitando, e por tais razões, a gente vem pedindo provimento para que ele realize, de fato, esse tratamento no estabelecimento credenciado da operadora e não num estabelecimento fora da rede. Essas seriam aqui as razões que eu queria trazer essa tribuna, Obrigada, reforçar, doutor Raimundo. e finalizo minha sustentação aqui, dava vendo a palavra, Novilino, presidente. Novilino, Vossa Excelência, mantém o parecer? O Ministério Público mantém a sua manifestação já lançada nos autos. Ok, pelo não provimento. desembargador Guerreiro Júnior, Vossa Excelência, para voto. Eu estou no mesmo sentido do Ministério Público. É matéria constitucional, é direito a garantir a saúde, a saúde, anteexposto de acordo com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso, mantendo íntegra a decisão recorrida. Por fim, julgo prejudicado o agravo interno no ID 22.12.7504, interposto, tendo em vista o julgamento do mérito do recurso. É como eu voto, desembargador Mel. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Tairone. Acompanhe. Unanimemente negado provimento ao agravo nos termos do voto do relator. O próximo é o mesmo advogado, é a apelação civil 822.227, apelante Laiane Fernanda Araújo da Silva e outros, Lincoln José Carvalho da Silva é o advogado, apelada Quiape Vida, Isaac Costa Lázaro Filho e outros são os advogados. Nesse caso, o Ministério Público não teve interesse quanto ao mérito. Vou fazer só o resumo. Trata-se de apelação civil interposta por Rapvida da Assistência Médica Limitada, inconformada com a sentença proferida pelo meritíssimo juiz da 11ª Zona Vara Civil da Comarca de São Luís, que nos autos da ação de procedimento comum julgou parcialmente procedendo os pedidos da exordial para condenar o plano ao pagamento do importe de R$390 a título de danos materiais e que R$5.000 a título de danos morais, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil. Em suas razões, sustenta o apelante que em nenhum momento praticou conduta abusiva, vez que houve equívoco na compensação dos boletins, dos boletos gerados, assim como o cancelamento do plano. E tal motivo não caracteriza ofensa à honra, mas sim mero aborrecimento. Mas aí quem é apelante é a Laiane. Isso. Aí, encaminhados os autos à Procuradoria, o doutor Raimundo Nonato deixou de opinar sobre o mérito, é um relatório. Eu não sei se o advogado vai sustentar. Vossa Excelência vai. Bom dia, Excelência. Mas na realidade, a apelante é a Apvida, Excelência. A apelação é nossa. Ah, é? A apelação é nossa. Não. Não é, não. Na pauta está Laiane. A Apvida é apelada. Porque pelo relatório, Vossa Excelência está narrando como se fosse a Apvida. Porque está questionando os boletos. Teve aqui algum equívoco. Mas a apelação civil é da Apvida. É melhor esse aqui a gente retirar de pauta para corrigir. Mas aqui... Porque a outra parte não está presente. Isso. Está citado os dois nomes aqui, né? Mas está com apelante. Pois é, mas está. Não, e o relatório que você... Tanto que eu chamei a atenção. Pois é.
Então, se retira de Porque o pauta. relatório está como se a Apivida Se fosse retira de pauta apelante. só para corrigir e publicar de novo. É, Tirar de... Mas a Apivida é apelante, Excelência. Eu acho que pois eu acho é, que eu vi mas houve, na pauta está equivocado sim, para corrigir. e no próprio é para corrigir. perfeito. Então, é tirado de pauta. Nós seremos intimados, no caso, né, para da nova sessão. Sim, Perfeito. sim. Então tá, É Excelência. tirado de pauta para a correção do Começa meu último, eu me despeço aqui desejando aí um bom. exercício do processo. Está bem, doutor Raimundo, muito obrigada por sua presença. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Volte sempre. Você quer que... Próxima, número 11, agravo de instrumento 809.639. O advogado está presente. É o município de Apicum-Açu, agravante, procuradora Nathalie de Souza Pires e outros. Agravado é o Ministério Público. O promotor, doutor Igor Adriano, desembargador Guerreiro, relator, e o parecer pelo desprovimento. Agravo de instrumento interposto pelo município de Apicum-Açu, em face de decisão do Brigadier Juiz de Direito da Vara Única, esse negócio aqui fica ruim, Vara Única de Bacuri, Maranhão, que determinou nos autos da ação civil pública a suspensão imediata da execução do contrato de prestação de serviços advocatícios com o escritório Rego Carvalho Gomes, advogado, e respectivo pagamento a partir da data da decisão. Alega o agravante que a determinação que a administração pública municipal justificou adequadamente a necessidade da contratação no bojo do procedimento de inexigibilidade, fazendo menção ao ofício 13.2021, CEDEM e projeto básico. Ressalta que o município de Apicum-Açu é parte em aproximadamente 630 processos judiciais eletrônicos, além dos processos físicos, processos administrativos e outras atividades. Aduz ainda que a administração municipal conta com um quadro profissional de apenas 3 procuradores, um subprocurador e um assessor jurídico, portanto, insuficiente para atender com grau satisfatório a demanda jurídica do município. Afirma que a justificativa da contratação do escritório consta em parecer jurídico, o qual destacou a vasta documentação que comprova a especialização do escritório contratado, a experiência nas áreas de atuação objeto do contrato. Relata que foi apresentada justificativa de preço, tendo em vista a análise da Comissão de Licitação de Apicum-Açu acerca da razoabilidade e adequação do preço proposto pelo escritório, sendo que o mesmo fez juntada do documento com objeto similar. A liminar deferida no ID 1379-660, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo ao relatório, desembargador. Doutor, está presente. Vossa Excelência com a palavra. Eduardo Gomes, OAB 10303, pelo escritório Rego Carvalho Gomes, que ingressou no feito como litisconsórcio necessário, seguindo um parecer ministerial e a decisão da lavra do ilustre relator. Senhora Porque não está na pauta o litisconsórcio? Hein? O litisconsórcio. Por que não está na Não, pauta? não tem. Só o relatório não tem. Ok. É o escritório. O doutor Lúcio está errando. Hein? Que o agravante foi o município. Já? Esse processo, desembargador, nós temos enfrentado alguns casos aqui. Contratação do escritório por excesso de trabalho, por justificativa plausível do município, que hoje, inclusive, com o procedimento eletrônico, se tornou uma coisa habitual. Eu estou em desacordo com o parecer do Ministério Público exatamente para admitir que, até que nós temos súmula nesse sentido já, Supremo. O litisconsórcio está de acordo com o entendimento do Ministério Público? O Ministério Público, após o deferimento da liminar, ele deu parecer mandando intimar o escritório para participar.
ou como terceiro interessado ou como litisconsórcio. E eu estou pelo escritório. Não, mas o parecer está contra. No parecer do Ministério Público é contra. Mas o que o desembargador, eu acho melhor é tirar de pauta esse processo. Mas por quê? Não tem sentido. Não vamos retirar de pauta por quê? A O Procuradoria manifestou Ministério Público pediu a intimação, foi feita a intimação. Pela ordem. Litisconsórcio. Pela ordem, foi lá atrás, a gente já se manifestou, o escritório já se manifestou, está regular no feito. certo. Isso, Então supriu. ele já está regular, já Supriu. supriu. Então tá, intimados, tudo bem. tá- O Ministério Público está presente, pode se manifestar aqui. Isso. Sim. Foi após Então, esse se o- parecer de mérito, de foi acordo lá com no o parecer ministerial, dou provimento ao recurso para revogar a decisão agravada. Só nesse sentido, dentro do escritório contratado. Então, tudo bem, eu acompanho Vossa Excelência. O parecer está mantido, né, Mantido. doutor Clemente? Desembargador Tairônio, como vota Vossa Excelência? Acompanhe, desembargador. Então, unanimemente, dado provimento ao recurso nos termos do voto do relator, de acordo com o Agradeço. parecer ministerial. Vossa Excelência, o nome completo, OAB, Eduardo Gomes, OAB 10303. pelo litisconsórcio, Pelo litisconsórcio agravante. escritório, pode... Escritório Rego Carvalho Gomes. Ok, obrigada. Agradeço. doutor. Muito obrigada por sua presença. As Próxima preferências- preferência é o agravo interno no agravo de instrumento. Do Banco Pan, todos, não? Interno, Santander. Santander. Aqui é do Banco Pan. Não, 14 foi retirado de pauta. É o número 2 da pauta. Qual é esse aqui? Hum. Hum? Agravante aqui é o agravo de instrumento, agravante Santander. Leasing, arrendamento mercantil, advogado Carlos Antônio Ratem Filho e outros, agravado Elton Kleiber dos Santos, Saulo Gonçalves Bolsin e outros são os advogados. Quem é que está na tribuna? O advogado? Não compareceu. Então, eu vou ler só a ementa. Aqui a matéria é simples, é um agravo interno preliminar de nulidade do julgamento monocrático rejeitada. Eventual inadequação da forma unipessoal de julgamento não é causa de nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade diante da possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado, onde serão discutidas as questões apreciadas na decisão monocrática. Omissão quanto à redução das astreites que desafiava recurso próprio. No caso, os embargos de declaração. Agravo interno que não se presta a tal desiderato. Erro grosseiro, impossibilidade de fungibilidade, recurso não conhecido E eu estou nesse de ponto. acordo. Não se precisa Agravo falar, pô. parcialmente conhecido e desprovido. É como voto. Desembargador Tairônio. Acompanhe, presidente. Unanimemente, não parcialmente conhecido e desprovido o agravo nos termos do voto da relatora. As próximas preferências é da advogada Thaís Fernandes Antunes, a IRDR, ela tem o 29, o 18, o 21, o 31. Só. É. O 29. É o Não, o 14 também. 14 foi retirado. 14? Foi. Ah, é porque eu não marquei. É 18, 21, 29 e 31. Isso. Da mesma advogada. É o Banco Pan. Banco Pan, exato. Apelação civil 0801-537. Apelação, aqui apelante é... Por favor, abre coisa aí. 29. 29, ajuda, gente. Apelante Banco Pan, Feliciano Lira Moura, Maria das Graças Santana é apelada, Rony Wellington Menezes dos Anjos é o advogado. 18, apelação civil. Cadê o 18?
Apelação cível 0801-537. Apelante Maria Monteiro Leal, Hudson Ribeiro Rubim. Banco Pan aqui é o apelado, advogado Feliciano Lira Moura. O Ministério Público não tem interesse contra o mérito. 21. Apelação cível 0800-985. Apelante Eva Alves dos Santos, advogado Hudson Ribeiro Rubim, Banco Pan. O apelado, o Ministério Público não teve interesse. 31. Apelação cível 0801-849. Apelante Banco Pan, Feliciano Lira Moura, Raimundo Nato Fernandes da Conceição. É o apelado Dênio da Aécio Santana do Nascimento, é o advogado. O Ministério Público também não teve interesse quanto ao mérito. Aí é matéria de RDR, Isso, desembargador Guerreiro Vamos Júnior. só. Advogada, a doutora Thaís, Não, vamos embora só por está caso. na tela. A primeira, 29. Nós estamos aqui tirando o IRDR 53. É uma matéria já pacificada. É apelo provido sem interesse ministerial. O 29, IRDR 53.983, 2016. O IRDR 29. é 29. 18. O Cadê o 18 é 29, litigância gente? de Isso aqui tá má-fé. gra- É apelo tá parcialmente errado, provido. tá grampeado errado. Tá aqui o 29. 18. Sim, Apelo 18. parcialmente provido sem interesse ministerial apenas para retirar litigância de má-fé. Eu acompanho, desembargador Tairone. O 21. 29 e 18. Provido. 21, também só para retirar litigância. Acompanho. Unanimemente, Apelo parcialmente provido. o 21, o 18 e o 21 é que é parcialmente provido? Não. O primeiro, nós estamos. O primeiro É provido. 29. 29. Apelo provido sem interesse Sim, ministerial. unanimemente. Nesse caso, o 18 é parcialmente Então, e o provido. 21 também. Também, isso. Então, pronto, parcialmente acompanho. provido. Desembargador Tairone também, E o 31, unanimemente, dado parcial provimento ao apelo nos termos do voto o do 30, relator. 31. apelo desprovido é aquele caso do IRDR, a mesma coisa do demais. A 53.983, 2016, tese número 4. Apelo desprovido. Eu Apelo acompanho. desprovido sem Desembargador interesse Tairone. ministerial. Acompanho, presidente. Unanimemente negado provimento ao apelo nos termos do voto do relator sem interesse ministerial. Doutora Thaís, Vossa Excelência, diga seu nome, a OAB e a parte que está defendendo. Meu nome é OABDF 449 e represento o Banco Pan. Falhou, né? O dela que falhou. Vossa Excelência tem que repetir. A senhora está me ouvindo ou não? Está me ouvindo? Thaís Fernandes Antunes, OABDF 4849, represento o Banco Pan. Obrigada, doutora Thaís. Muito obrigada por sua presença. 32 e 24. O 23º, o advogado está pedindo para antecipar, que ele tem uma audiência. Mas aqui 33, também é uma audiência. Apelação cível 823-203. Cadê? Apelante. Biovisão Serviço de Saúde, Fabrício Luiz Raposa e outros são os advogados. Segundo apelante, Jefferson Anderson Medeiros. Advogado Paulo Vieira de Sá. Os apelados são os mesmos. O Ministério Público também não teve interesse quanto ao mérito. Vossa Excelência, com a palavra, desembargador. Apelações cíveis interpostas por Biovisão Serviço de Saúde Limitada e Jefferson Anderson Medeiros, resignados com a sentença do juiz da 5ª Vara Civil da Comarca de São Luís, pelos autos da ação de indenização por danos morais. Ajuizada por Jefferson Anderson Medeiros, julgou parcialmente procedente dos pedidos formulados na inicial, condenando
o primeiro apelante ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 80 mil. Em suas razões, insurge o apelante quanto ao deferimento da gratuidade de justiça e a necessidade de revogação da multa aplicada por litigância de má-fé. Por fim, requer sejam reduzidos o valor da condenação por danos morais para R$ 10 mil. Por sua vez, a segunda apelante requer tão somente a majoração dos danos morais para o valor de R$ 100 mil. Processo encaminhado ao Sejus, sim, êxito na conciliação. Encaminhados os autos à da Procuradoria de Justiça, a doutora Claudenilza Ribeiro Ferreira afirmou existir qualquer das hipóteses autorizadoras de intervenção ministerial ou relatório. Doutor, na tribuna, Vossa Excelência com a palavra. Nome, OAB e a parte que está defendendo. Primeiro apelante, segunda apelada. Bom dia a todos. Alberto de Jesus Santos Júnior, OAB 22052. Bom dia, A pauta doutora. está errada, OAB 220. 52. É porque está habilitado o meu sócio, doutor Fabrício Raposo. Mas eu já estou habilitado já no processo. Não, o número da sua OAB que está Entendi. no pedido de Perfeito. sustentação oral, está registrado errado. Houve aí um equívoco. Cumprimentando. Secretaria, está errando. Muito. Cumprimentando cordialmente doutora desembargadora Nelma Sarney, que preside a presente sessão. Cumprimentando o desembargador relator, excelentíssimo Antônio Guerreiro Júnior, o doutor representante do Ministério Público aqui presentes, o doutor desembargador também que está, doutor Tairone, que está em videoconferência, e todos os demais advogados que aqui presentes. Advogado pela apelante, Biovisão, e nós vamos ser aqui bem objetivos e bater nos pontos principais, Excelência. Primeiro ponto que a defesa da Biovisão se insurge é quanto o deferimento da gratuidade da justiça ao apelado. Por quê? O apelado, ele, além de ser servidor público, ganhando bruto mais de R$ 11 mil por mês e líquido mais de R$ 8 mil, ele é empresário, auferindo uma renda anual de mais de R$ 200 mil. Fatos esses juntados pela própria comprovação do imposto de renda. Considerando a renda anual, dividindo pelos meses, o apelado, ele aufere mensalmente mais de R$ 17 mil. Fato esse que a defesa da apelante entende que não condiz com a gratuidade da justiça deferida lá pelo juiz de primeiro grau. Esse é o primeiro ponto da insurgência da defesa contra a sentença do primeiro grau. O segundo ponto, Excelência, é a respeito da multa. Conforme vimos pelo relatório do desembargador Guerreiro Júnior, a defesa da apelante ela foi condenada a uma multa de 1% sobre o valor da causa por ter ingressado com embargos de declarações discutindo a omissão quanto aos honorários de sucumbência relativo ao dano moral pleiteado pelo apelado e o concedido pelo juiz. A defesa da apelante, ela se insurgiu contra essa omissão. O douto juízo de base, ele foi omisso nessa parte. Ele não relatou que deixava-se de aplicar os honorários de sucumbência quanto à diferença dos danos morais. Inclusive, Excelência, o Tribunal de São Paulo, alguns julgados, eles entendem que a diferença do quanto de danos morais é cabível, sim, os honorários de sucumbência. Com a superação da súmula 326 do STJ. Essa súmula ela foi editada ainda na vigência do Código de Processo Civil anterior. Com o Código atual, essa súmula, a gente entende que houve uma superação dela. E ainda assim, o advogado ele foi multado pelo juiz por ter ingressado com embargos de declarações. A multa ela deve ser aplicada de forma excepcional quando se tratar de embargos
manifestamente protelatórios, o que não ocorreu no presente caso. Nós vejamos que, de qualquer forma, a juíza de primeiro grau ela foi omissa quanto a essa parte. Ela não disse em nenhum momento do dispositivo se ela entenderia pelo não cabimento dos honorários de sucumbência sobre a diferença ou se, de fato, ela olvidou-se, ou seja, se esqueceu desse ponto. Partindo para o ponto do mérito. Excelentíssimos desembargadores, a apelante Biovisão, ela foi condenada a uma indenização de danos morais de R$80 mil por conta de um fato que ela não praticou. Ou seja, o apelado ele foi vítima de um crime de falsidade ideológica, uso de documento falso, pelo senhor Anderson Antônio Santana Moura. Ou seja, assim como o apelado ele foi vítima, a Biovisão também foi vítima. Em nenhum momento a Biovisão tinha ou teria como ter conhecimento que os documentos apresentados pelo falso médico contratado eram falsos. Ele apresentou documentos falsos. A clínica ela foi tão vítima quanto o apelado. Em nenhum momento a clínica contribuiu, inclusive, excelências. O médico falso ele já vinha atuando em outras clínicas. Ele foi contratado pela Biovisão para prestação de serviços. Assim como ele, existem outros médicos na referida clínica. Ou seja, para que haja um dano moral, é necessário o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano em si. A clínica, em nenhum momento, contribuiu, não pode responder, não pode ser responsabilizada por um ato não praticado por ela, por seus dirigentes. Não houve qualquer tipo de negligência. Os documentos apresentados pelo médico contratado eram documentos falsos. A clínica ela já existe já em funcionamento há mais de 5 anos. Ela atualmente funciona, ela não dependia, ela não precisava ter em nenhum momento contribuído pelo ato praticado pelo falso médico. E, por fim, a questão da redução do quanto indenizatório. Caso, na remotíssima hipótese de vossas excelências entenderem ser cabível o dano moral à clínica, que não praticou qualquer tipo de conduta lesiva ao apelado, a gente pugna pela redução do quanto indenizatório. A clínica é uma clínica popular, a clínica ela é uma clínica que atende as regiões da Coab e da cidade operária, realizando exames de vistas a custo de R$120. Valor esse que 70% é para o médico profissional e o restante é para a clínica custear suas atividades estruturais, suas atividades administrativas. A clínica tem um capital social de R$200 mil e o valor da condenação é R$80 mil, quase metade do capital social da clínica. Nem bancos que recebem lucros aí exorbitantes são condenados por indenizações nesse valor. Nós precisamos analisar o seguinte, que a clínica ela não praticou nenhum ato ilícito, ela foi vítima. Ela não teria como saber que os documentos apresentados pelo médico contratado eram documentos falsos. E, por fim, a ausência de relação jurídica da clínica contratada, da clínica apelante, com o apelado. A clínica não tem qualquer relação jurídica com o apelado. A clínica tem relação jurídica com os seus pacientes, com os seus consumidores. Isso ela responde objetivamente. Mas com o apelado, que foi vítima, tão quanto a clínica desse médico falso, não existe qualquer relação jurídica. Cabe ressaltar ainda a ausência de dano moral comprovado pelo apelado. O apelado ele não comprovou o dano praticado pela clínica. A clínica jamais pode ser vítima, pode ser responsabilizada por um ato que ela também foi vítima. A clínica não tinha qualquer necessidade, até porque ela funciona até hoje, em ser conivente ou manter um falso médico, perante
o seu atendimento perante seus pacientes. E por essa razão, nós entendemos que o recurso da apelação deve ser totalmente provido com base nesses principais pontos suscitados pela defesa da clínica. Obrigado a todos. Posso? Parecer não tem. Ok, doutor, muito obrigada por suas palavras. Desembargador Guerreiro Júnior, com a palavra. Posso ler o voto todo ou só parte? Só parte do voto, porque é questão de dano moral, Sim. eu já entendi mais, porque eu não estava entendendo muito Não, mas bem a história, o que aconteceu. A apelante Biovisão, vou para poder explicar também para quem está nos ouvindo e está aqui presente, essa clínica, uma pessoa se dizendo médico, usou a documentação do apelado aqui no caso, que é médico. Né? A pessoa e a Biovisão, a clínica, contratou essa pessoa como se fosse o apelado, então era um falsário, um falso médico. É essa aí que é a história. Certo. E o apelado está pedindo, entende que a clínica tem responsabilidade por não ter tido mais cautela no contrato, ter sido mais diligente. Obrigado pelo voto. Né? Não, eu estou só Eu tô explicando parcial os ao fatos, provimento. porque até eu, a princípio, fiquei sem entender muito a história, qual era a história. Mas, E estava conversando aqui com o doutor Fileno, que isso era uma questão que o Ministério Público realmente deveria se manifestar, porque a princípio parece ser um caso de relação de consumo, dano moral e tal, que o Ministério Público realmente não deve intervir. Pois é, se Vossa Excelência agora, entendendo a história, quiser se manifestar, o relator, e está, eu já tive acesso ao voto, Vossa Excelência está parcialmente apelo. dando provimento para reduzir o dano moral, tão somente. Para 50 mil reais. Certo. Senhora presidente, o Ministério Público altera a sua manifestação em relação ao pedido da apelante Biovisão Serviço de Saúde Limitada, porque do que eu compreendi aqui, um caso de fraude. Um caso de fraude, onde foram usados documentos de um médico, né, que cabia, a meu ver, uma vigilância de quem contrata. Né? A Biovisão não está dispensada de verificar a documentação que lhe é apresentada. Né? Então, o Ministério Público se manifesta, em parte, pela procedência da ação do apelo. Do apelo. Parcial procedimento, porque nós vamos só modificar apenas para reduzir. Reduzir o dano moral, porque, veja bem, há uma responsabilidade da empresa que devia ter a fiscalização. Ter tido mais isso é fato. cautela, Aí, mais o vigilância. resto é saber as condenações. A questão da justiça gratuita é um fato que de só menos importância para nós. Menor importância. Eu enfrentei só essa matéria de pouca utilidade para nós. Cabe mais a fiscalização interna. Para nós aqui interessa o dano moral. No que foi condenado e no que foi pedido, me parece muito expressivo. Então, eu reduzi apenas para 50 mil reais. Aí cabe à corte decidir. Eu acompanho, Vossa Excelência, desembargador Tairone. Acompanho também, presidente. Então, unanimemente, parcial provimento ao apelo, de acordo com o parecer ministerial manifestado em banca. Uma questão de ordem, a gente também... E negar provimento ao segundo apelo, que está pedindo para majorar. Né? Não, está aqui. Ó. É. A conclusão do voto. Vou ler a conclusão do voto para ficar registrado. Isso. Tá. Primeiro, ante o exposto, sem parecer ministerial. Não, agora manifestado em banca. Manifestado em banca. Dou parcial provimento ao apelo para tão somente primeiro adequar apelo. O valor do dano moral arbitrado desta feita, para arbitrar o valor de 50 mil reais, e nego o provimento ao segundo apelo, mantendo demais termos da sentença.
quanto à questão da multa que a defesa se insurge, a multa aplicada lá pelo juízo de primeiro grau, de 1% sobre o valor da causa. Não, não tem multa, excluída a multa. Multa de A quê? condenação que a empresa tem é de R$ 50 mil. Não, É. o juiz de primeiro grau aplicou uma multa pelo fato da defesa ter ingressado com embargos declaratórios. Ah, não, eu isso vou é ler essa parte excluída a do- multa, O excluída a derradeiro multa. quanto aos demais pedidos da primeira apelante, quanto à concessão de justiça gratuita, tal. Isso porque, sabe, Isso o desembargador já falou, Por isso está no conseguinte, contexto do voto. conseguinte, a multa, a meu sentir, também foi devidamente aplicada, por nítidos o intuito protelatório dos embargos, com o fim de discutir diferença entre... Não, Vossa Excelência está mantendo a multa. Mas isso já foi nem objeto aqui da revisão. Não, ele está Foi pedindo. objeto, Foi Foi objeto. objeto, excelência. Não, desembargador, eu acho que a multa foi indevida. É direito da parte. Se discute, se pode discutir. Se retira agora, Retira a multa, sim. retirada da multa, pronto. Só parcial o provimento a primeiro apelo Só e isso, retirada da multa. negado o provimento ao segundo apelo nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial manifestado em banca. Sim, Obrigado, retirada a excelências. Obrigado, excelências, pela Obrigada. oportunidade. Obrigado, doutor representante do Ministério Público. Não tem mais preferência? Obrigado a todos. Bom dia. 32, desembargador Guerreiro Júnior. 32 e 24 logo, mas 32 e 24 é o mesmo advogado. Tem outro também, o 6. Número 6, do Yuri Lemos Correia. É Banco Itaú consignado. É IRDR, 32. Apelação Silvia 0811-045, Maria do Amparo Cruz, Robson Moraes de Souza, apelado Banco Itaú, José Almir Rocha Mendes Júnior e outros associados. O Ministério Público não teve interesse. apelo provido sem interesse 24. ministerial, IRDS 53983/2016. Apelo provido sem interesse ministerial. Cadê, gente? Até eu já me perdi. É o 32. IRDR. Provido, eu acompanho. Desembargador Tairone. Unanimemente, de acordo com o parecer, sem interesse, né, ministerial, apelo provido. 24, apelação civil 0804-870, Herodite Moreira Maciel, Lenara Assunção da Costa e outros advogados, Banco Itaú consignado, N. Anjo Soledade, sem interesse ministerial, apelo... litigância de má-fé, apelo provido sem interesse ministerial. Apelo provido, eu acompanho. Retirada a litigância de má-fé. Desembargador Tairone. Acompanho. Unanimemente, apelo provido, no termo do voto do relator. E o 6, número 6, também é do mesmo advogado, desembargador Guerreiro. Número 6. Deve ser mais duas coisas. Número 6 é... Ah, não, sou eu. Apelação número 809-291, Dionísia Rodrigues dos Santos, Lenara Assunção e outros são os advogados, Banco Itaú, BMG consignado, N. Anjo Soledade Bittencourt. Aqui o parecer é pelo desprovimento e é nesse sentido meu voto, matéria já pacificada na corte, IRDR. Desembargador Tairone. Acompanho. Unanimemente, negado provimento ao apelo nos termos do voto da relatora, de acordo com o parecer ministerial. Desembargador, vamos retirar de pauta o 10º processo. 10º processo. Retirado de pauta. Isso. Número 10, agravo de instrumento 818-066. Canopus Construções, Bruno Lima Mendonça, representante Nelson Aguiar e Luzimar Teixeira Franca. Advogado Tiago Antônio Pires Neto. Retirado de pauta pedido do relator. Próximo, número 13.
Agravo de instrumento 815.684. Número 13. Agravante. Terraplanec, Engenharia e Construções. Advogado Rodrigo Melo Boate. Agravado Equatorial Maranhão, Distribuidora de Serviço. Denise Travassos Zamp e outros. Pelo conhecimento, o Ministério Público não teve interesse quanto ao mérito. Eu estou desprovendo o agravo. É processual civil, agravo de instrumento, decisão de base. Quem entendeu pelo deferimento da tutela de urgência. Eu acompanho Vossa relevante Excelência. de conveniência judicial. Esse voto também está disponibilizado no Tá. PJ. Desembargador Tairone. Acompanhe, presidente. Unanimemente negado provimento ao apelo nos termos do voto, ao agravo nos termos do voto do relator, sem interesse ministerial. 20º. Apelação civil 2.801. O advogado está na tela. Apelação 2.801, Gabriel Locação e Serviços Limitada, é o apelante. Advogado Marcos Fabrício Araújo de Souza. Primeiro apelado, CNH Industrial Brasil Limitada. Advogado Leonardo Farinha Goulart. Segundo apelado, Zucatelli Motor Limitada. Sebastião Bandeira. Advogado, desembargador Guerreiro Júnior. É o relator. E o parecer da doutora Marilé pelo É desprovimento. nesse sentido. Apelação civil, ação de indenização O advogado está na tribuna. materiais, suposto vício oculto do bem, responsabilidade civil não configurada, Quem é o garantia advogado? contratual expirada, Doutor sentença Marcos. emitida. Oi, Só um doutor. minuto, desembargador Guerreiro. Vossa Excelência está advogando por... Pela apelante, excelência. Gabriel Locações. pela apelante. E Então, ele vai fazer sustentação oral. Vossa Excelência vai fazer sustentação oral? Nós já temos acesso ao voto. sim, excelência. Farei. Vossa Excelência vai fazer. Então, Isso. tem que fazer o relatório, desembargador Guerreiro Júnior. Apelação civil interposta por Gabriel, locação e serviço limitado, inconformado com a sentença proferida pelo juiz da 90ª Vara Civil da capital, que julgou improcedente os pedidos contidos na ação de indenização por danos morais e materiais, interpostas em face da CNH Indústria Brasil Limitada e Zuccarelli Motor Limitada, EPP. Em suas razões, a apelante relata que adquiriu o caminhão Iveco Tecton 24E22 0 km em 21 de novembro de 2012, mas que após cerca de um ano de utilização passou a apresentar defeito. Assevera que encaminhou o veículo à concessionária Zuccarelli Motos Limitada, contudo, após 90 dias, foi informado que o conserto não poderia ser realizado às custas da empresa, ao argumento de que o prazo de garantia havia se encerrado, razão pela qual necessitou arcar com os custos do conserto, orçado em R$ 6.825,81. Alega que a situação provocou ofensas à ordem moral que ultrapassam o mero aborrecimento, insurgindo assim o dever de indenizar. Além disso, insurge contra a cobrança que entende serem indevidas, já que pagou por serviços de mão de obra de um veículo que estava no período de garantia. Afinal, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com o reconhecimento da responsabilidade da apelada pelos vícios de fabricação do veículo e, consequentemente, pagamento de lucro cessante, indenização por dano material e ressarcimento pelo abalo moral experimentado. Contra razões tempestivamente apresentadas pelas duas partes, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da doutora Mariléia Campos dos Santos Costa, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. É o relatório, minha queridíssima presidente. Isso aqui foi retirado desse... É o relatório. Doutor Marcos, Vossa Excelência com a palavra. Nome, OAB e a parte. Primeiramente, bom dia. Marcos Fabrício Araújo de Souza, OAB-MA 9210. Excelentíssimo senhor desembargador relator Antônio Guerreiro, desembargadora Nelma, presidente dessa Câmara, desembargador Tairone está na sessão, secretários, nobres advogados, senhoras e senhores. Desembargadores, o caso, eu chamo logo a atenção da situação logo em apreço,
pois o carro foi comprado em 2012, conforme o relatório do desembargador relator, e em menos de um ano o carro apresentou defeito. 90 dias se passaram para ser dado um laudo. Entretanto, durante esse período, como o carro era utilizável para outros serviços da empresa, foi feito a reparação do veículo e foi gasto o valor de R$ 6.000. Quando se ajuizou a ação, Excelência, eu chamo a atenção de Vossa Excelência para esse detalhe, se ajuizou no sentido de ressarcimento do dano material, bem como do dano moral. A ação foi protocolada e 7 anos depois, Excelência, foi feita uma perícia. Só que a perícia foi feita com a quilometragem maior, com a utilização do período de 7 anos. E na ação não se pede isso, Excelência. Na ação se pede o ressarcimento do dano material. Ou seja, o veículo já havia sido consertado há 7 anos atrás. Logo, a perícia, com certeza, daria que o veículo estava em perfeitas condições. Então, o que se chama atenção na sentença, e que foi um erro crucial do juiz de base, data máxima venha, é que a ação ela não solicita que que o veículo fosse consertado. A ação solicita e requer o ressarcimento de um valor que foi pago para que o veículo se tornasse em boas condições. E na sentença, o magistrado levou em consideração o laudo produzido 7 anos depois. Ora, Excelência, 7 anos depois, o veículo já estava consertado, já tinha sido utilizado. E aí, simplesmente, a sentença se baseou no laudo pericial, esse laudo que foi confeccionado 7 anos depois, e, por fim, se baseou na ausência de garantia. Entretanto, a ausência de garantia ela é cabal. Por quê? Porque o veículo foi comprado em 2012 e, de acordo com o próprio contrato e o próprio serviço de garantia, ele se estende por um período de um ano com mais 90 dias, que foi dado o laudo. Então, eu chamo a atenção de Vossa Excelência essa apelação, porque, muito embora essa Câmara, por outros julgados, leve em consideração laudos periciais realizados em determinados casos, esse laudo pericial foi confeccionado 7 anos depois. E nós não estamos buscando o conserto do veículo, nós estamos buscando o ressarcimento do meu cliente. Sem som, Comprado. doutor Marcos, sem som, Vossa Excelência. Voltou, Excelência? Pronto, agora sim. Ou seja, só continuando, Excelência. O meu cliente busca nessa ação o ressarcimento do valor pago, certo? E não o conserto como a sentença foi dada. Então, nesse sentido, o que se requer é que seja verificado no processo que se busca o ressarcimento dos danos materiais de acordo com o serviço realizado e um serviço pago, bem como uma indenização por dano moral pelo fato da negativa que foi realizada dentro do período de garantia. Esse é o que se pede e se requer. Muito obrigado. Obrigada por sua presença. Ministério Público, mantém o parecer Mantenha o seu parecer, Excelência. pelo desprovimento. Desembargador Guerreiro Júnior. Eu estou na mesma linha do Ministério Público, seguindo exatamente, mas em homenagem ao advogado, você não quiser, eu estudei o voto. A parte crucial, a A emenda. conclusão, vou ler. Vossa Excelência está bela, maravilhosa, eu vou ler em homenagem a Vossa Excelência. Ante exposto, de acordo com o parecer ministerial, nego o provimento do apelo, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos. O que é que diz a sentença? Vilumbo nos autos que a demanda trata de suposto vício de produção, objetivando o pagamento de lucros cessantes e a reparação de danos materiais e morais causados ao apelante. Pois bem, embora a parte apelante sustente que toda a situação narrada nos autos importou em violação a preceitos consumeristas, invocando a ocorrência de danos morais e responsabilidade da ré pelos prejuízos materiais, entendo que tais alegações não merecem prosperar. Explico. De início, tendo em vista que o próprio recorrente informa ter sido o veículo adquirido para fins comerciais, a saber, com vistas à utilização e locação para empresas que atuam em setor de construção civil, tenho como caracterizada a relação consumerista prevista no artigo
descaracterizada a relação consumerista prevista no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Com isso, das provas acostadas aos autos pelo interessado, conclui-se que o bem é utilizado em atividade produtiva da pessoa jurídica, o que afasta a alegada relação comercial de natureza consumerista. Fride-se por oportuno que a jurisprudência do Colégio Superior do Tribunal de Justiça tem adotado expressamente a teoria finalística aprofundada, admitindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor a determinados consumidores profissionais, desde que sejam demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídico-econômica, o que, em caso, nos autos não ocorreu. Bom, essa foi a linha do Ministério Público e, no mesmo sentido, eu venho trazendo todo o meu voto. Eu acompanho, Vossa Excelência. Desembargador Tairone. Acompanho. Unanimemente negado provimento ao apelo nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. A última preferência dessa pauta é a apelação civil 0800-089, é o número 4. Cadê a pauta? Número 4. Apelante Luiz Augusto Rabelo Júnior, advogado Luiz Augusto Rabelo Júnior, apelado Oswaldo Luiz Gomes, Fernanda Jorge Lago. Aqui é uma ação de cobrança de honorários advocatícios, prestação de serviços advocatícios e contábeis, contrato verbal, ausência de prova da contratação, débito não comprovado, ônus da prova do autor, isso são as disposições do artigo 373, inciso 1 do novel CPC. Estou de acordo. Vossa Excelência vai fazer alguma sustentação? Matéria bem simples, doutor Luiz Augusto. Não está ligando aqui. Esbarra na regra do artigo 373, inciso 1. Compete ao autor, né, apresentar o ônus da prova. Luiz Augusto Rabelo Júnior, OAB 9658, foi pelo apelante. Excelência, nesse processo, eu também sou autor, então eu estou aqui também advogando em causa própria, né? Excelência, esse processo trata-se de uma ação de cobrança, onde foi prestado o serviço contábil e jurídico, né? Hoje, para o atual prefeito de Guimarães, né, o senhor Oswaldo Luiz Gomes. Né? O que aconteceu nesse processo? Nós prestamos o serviço ao senhor Oswaldo Luiz Gomes e à falecida prefeita em 2016, na campanha municipal. O que acontece? Nós nos reunimos, tivemos a reunião, fizemos o contrato verbal, porque tínhamos uma relação de amizade com os dois. Né? O serviço foi prestado, tá? Conforme eu vou comprovar, e o pagamento não foi feito. Tá? Cobramos durante 2 anos o senhor Oswaldo Luiz Gomes e o pagamento não foi feito. Diante disso, entrando com uma ação de cobrança, o juiz entendeu que não houve prova testemunhal nem documental que comprovasse o suposto contrato. Pois bem, Excelência, o nosso recurso aqui quer demonstrar o ponto controvertido do processo, qual seja, houve contrato verbal? Eu vou provar que houve o contrato. Veja só, na audiência de instrução, o senhor Oswaldo Luiz Gomes diz a seguinte coisa, o juiz pergunta para ele o seguinte, o juiz pergunta para o senhor Oswaldo Luiz Gomes, os autores alegam que houve acordo verbal entre o senhor e a senhora Margarete para a prestação de serviços contábeis jurídicos no período da campanha em 2016. O senhor confirma isso? O apelado responde, sim. Ora, o apelado disse, confirmo que houve o serviço de prestação jurídica contábil. Está aprovado, ele disse isso. 2. O juiz pergunta, o senhor participou do acordo? Ele disse, só das conversas iniciais, ou seja, teve um acordo verbal entre as partes. Tá? Pois bem, e eu pergunto para ele no dia da audiência, o senhor Oswaldo, o senhor lembra que participou da reunião lá na sua casa no Vinhais para tratar dos honorários? Ele responde sim. Ou seja, houve também uma conversa para tratativa dos honorários. Tá?
Excelência, a sentença disse que não houve prova documental no processo. Data venha, houve. Eu vou provar que houve prova documental no processo. Primeiro, há uma procuração assinada pelo apelado, né? E, excelência, eu juntei aqui no processo uma ata notarial que prova as minhas conversas com o apelado quando nós estávamos tratando dos honorários, né? E a ata notarial, ela tem autenticidade, as conversas são autênticas, tá? O que diz? Eu pergunto para o apelado o seguinte, ele pergunta para mim, quanto foi o serviço? Ele pergunta quanto foi o serviço, ou seja, aí ele já afirma que houve um serviço. Aí eu disse, na nossa conversa, falamos 80 cada, né? Ou seja, o apelado reconhece que houve o trabalho, né? Aí ele diz, o valor do serviço da campanha seria esse? Aí eu disse, sim. Ou seja, ele confirma que houve um trabalho na campanha, né? Por fim, excelência, a prestação de contas também foi feita por nós. Está no processo, eu juntei a prestação de contas, assinada por mim e pelo contador, José Augusto Souza Martins, está lá, tá? Ou seja, está mais que provado que houve o serviço contábil e o serviço jurídico feito por nós, tá? A sentença peca mais ainda em dizer o seguinte, ademais, o réu, ao ser ouvido em juízo, refutou a dívida, ao contrário, o réu aceitou a dívida, ele disse, reconhece sua dívida. Eu gostaria, Excelência, de fazer, Sim, continuando, eu quero colocar aqui as provas que se encontram nos autos referente à prestação dos serviços contábeis jurídicos. Estão todos no processo. Qual seja, tem a procuração, assinada pela ex-prefeita falecida e pelo apelado, tá? Tem provas das reuniões feitas, tem a prestação de contas, que eu já falei, né? E tem a representação que eu fiz pelos dois, na verdade, né? Eu vice-prefeito no tempo, fiz um peticionamento da prestação de contas que foi irregular, depois ela foi regularizada, ou seja, há mais do que provas nos autos dizer que houve o serviço. Poderia até se questionar que o valor não está devidamente explícito, mas a prestação de serviço jurídico contábil está provado, mais do que provado. Doutor Procurador, data venha, eu gostaria também de me posicionar aqui só um ponto com relação à palavra da doutora Lúcia. No seu parecer, que foi pelo desprovimento, ela diz a seguinte coisa, o senhor Oswaldo Luiz Gomes, ainda que não negue os apelantes tenham trabalhado na campanha, ou seja, eles trabalharam na campanha. Dizer que não trabalhou é uma coisa. Tudo bem, o valor se questiona, mas foi trabalhado na campanha. E mais adiante, no seu parecer, ela diz mais ainda. Ela diz, é que não se está a dizer que os apelantes não tenham prestado serviços advocatícios a Margarete Menezes como candidata, prefeita e, consequentemente, ao apelado. Ou seja, foi prestar serviço para os dois. Evidentemente que o vice-prefeito assumiu a prefeitura depois que ela faleceu. Claro que ele foi beneficiado com os trabalhos jurídicos realizados, jurídicos e contábeis, né? Então, Excelência, eu peço, venha ao parecer do procurador, que está aqui em banca, a senhora doutora Lúcia, né? O procurador que está aqui em banca, para analisar, e, diante dessas provas, Excelência, eu peço pelo provimento da apelação, por todas essas provas que se encontram nos autos. Muito obrigado. Obrigada, Vossa Excelência, pela presença, sempre bem-vindo. Advogando em causa própria, o Ministério Público. Excelência, o Ministério Público mantém a sua manifestação já lançada nos autos. Doutor, a questão, eu entendo perfeitamente os argumentos trazidos por Vossa Excelência na sustentação oral, a sua angústia, mas, na realidade, essa questão esbarra num dispositivo legal, que é o artigo Código de Processo Civil, o artigo 373, número 1, e toda jurisprudência
dos tribunais. Vossa Excelência me permita ler só um item de uma decisão do STJ. O pagamento do montante pactuado verbalmente entre as partes em decorrência da prestação de serviços advocatícios fica subordinada à comprovação da existência de acerto informal do teor do contrato verbal e da efetiva prestação do serviço dentro das balizas previamente estabelecidas. A interpretação dos contratos como ato de vontade, notadamente dos contratos verbais, deve levar em consideração não só a vontade declarada por meio de palavras, mas também a intenção dos agentes com a celebração da avença, deixando, portanto, o apelante, nesse caso lá e no daqui, de comprovar fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 373, número 1 do Código de Processo Civil, quando sua narrativa destoa do contexto fático que originou a contratação dos serviços prestados e do conjunto probatório carreado aos autos. A improcedência dos pedidos é medida acertada. Então, doutor, nesse sentido, eu conheço e nego provimento ao recurso, não se desincumbindo de seu ônus, Vossa Excelência, de acordo com o parecer ministerial, é como voto. Desembargador Guerreiro Júnior. Desembargador Tairone. Acompanhe. Então, unanimemente, de acordo com o parecer ministerial, negado provimento ao apelo nos termos do voto da relatora. Cadê o número 4? Pronto, não temos mais preferência. O que ainda tem na nossa pauta? Não, nessa pauta ainda tem a pauta, que é só pedido de propriedade. Doutores, Cadê quem a faz pauta? contrato? Vamos agora ao número 1, embargo de declaração, processo 812.731, embargante ao município de São Luís, João Simões Teixeira, o procurador embargado à Defensoria Pública, defensor Ivanildo Coelho Mesquita. Eu estou acolhendo parcialmente esses embargos, tão somente para anular o julgamento da apelação cível e incluir a mesma na pauta da sessão por videoconferência, como voto. Estou de acordo. Então, parcialmente acolhido. Unanimemente, desembargador Tairone está de acordo? De acordo. Parcial provimento, unanimemente. 2, agravo interno no agravo de instrumento. Processo 0800.864. Já foi julgado. Agravo de instrumento 812.302. Agravante, Márcia Tereza Silva da Cruz, Paulo Roberto Costa Miranda, o advogado. Agravado, Estado do Maranhão. O parecer é pelo provimento. E é nesse sentido meu voto. Eu estou de acordo. Apelo provido. É o RV. Desembargador Tairone. De acordo. Unanimemente pelo provimento do apelo, do agravo nos termos do voto da relatora, de acordo com o parecer ministerial. 4º, apelação civil. O 4 já foi. 5. Apelação civil 0803.993. Apelante a Expresso Guanabara e Expresso Satélite Norte Limitada e Expresso Açailândia. Advogado Antônio Cleto Gomes e outros, apelado Ministério Público do Estado do Maranhão, promotora Cristiane dos Santos Donatini, o parecer é pelo 10 provimentos. E é nesse sentido meu voto, de acordo com o parecer. Passe livre a pessoa de necessidades especiais. Eu estou pelo 10 provimentos, de acordo com o parecer. Desembargador Tairone. Acompanhe.
Apelo desprovido. Desembargador Guerreiro Júnior, 7. Embargo de declaração no agravo de instrumento 812.913. Embargante Paulo Henrique Torres Costa, Anderson George Lopes Coelho é o advogado. Aqui é o INSS. O embargado, procurador Pedro Ivo. Embargo. Embargo de declaração, obrigação de fazer, implantação de benefício previdenciário, cumprimento satisfatório pelo devedor, multa, valor exorbitante, Acabou, né? face ao montante da obrigação principal, exclusão 537, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, possibilidade de omissão e contratação interna, inexistência, mera Sim, inconformidade. embargo que é acolhido. Embargos, Né, embargos rejeitados. Rejeitados, acompanhe. Desembargador Tairone. Acompanho. Unanimemente rejeitados embargos nos termos do voto do relator. 8. Agravo interno no agravo de instrumento. Dias Branco, administração e participação limitada ao agravante, advogado Nestor Souza Facundo e outros. Agravado, Condomínio Parque Renascença Florença, advogada Cristiane Monroy Pestana de Melo. Vossa Excelência com a palavra. Agravo interno desprovido. Acompanhe. Desembargador Tairone. Acompanho. Tairone. Acompanho. Unanimemente negado provimento ao agravo nos termos do voto do relator. 12, agravo de instrumento 0806-016. Banco Rabobank Internacional Brasil, Gabriel Francisco Lima e outros são os advogados. Agravados, Sol Nascente Transporte, Logística e outros. Advogado Carlos Venâncio Manzotti e outros. O Ministério Público não teve interesse. Vossa Excelência, desembargador Guerreiro. Instrumento civil e processo civil, recuperação judicial, ratificação do quadro geral de credores e dos montantes devidos, pacto de renegociação da dívida anterior e recuperar a recuperação judicial, agravo de instrumento provido sem interesse ministerial. Acompanho. Desembargador Tairone. Acompanho. Unanimemente dado provimento ao agravo nos termos do voto do relator. 16, remessa necessária 160, município de Turilândia. Recorrente, procuradora Cláudia Maria Carvalho Silva Souza e outros. Recorrido, Teodoro Guzmão Costa, Felipe de Jesus Moraes e outros. O parecer pelo desprovimento. Nesse sentido, remessa desprovidas de acordo com o parecer ministerial. Acompanhe. Mantenha a sua manifestação. Unanimemente negado provimento a remessa nos termos do voto do relator. 22ª, apelação 0801-235, apelante Francisco Oliveira Silva, advogado Gustavo Saraiva Bueno, Telefônica Brasil apelado, Wilker Bauer Vieira Lopes, o parecer pelo desprovimento. Nesse sentido, de acordo com o parecer ministerial. Acompanhe. Mantido. Mantido. Acompanhe. Desembargador Tairone. Acompanho. Unanimemente negado provimento ao apelo nos termos do voto do relator de acordo com o parecer. 25ª apelação civil 6.261, Estreita Energia e outros. Advogado Alexandre dos Santos Pereira Vecchio e outros. Apelada Eli Alves da Silva, Lília Assunção Bezerra. O parecer pela aplicação do tema 126 do STJ. Ante o exposto, com o fim de adequar o julgamento anterior para essa colena segundo a Câmara, de modo a aplicar, no que pertine o tema 126 do STJ, mantém os demais termos do acordo anteriormente lavrado. Então, de acordo com o parecer, pela aplicação do tema 126 do STJ. O desprovimento. Sim, foi. Parcial provimento. Parcial provimento. Eu acompanho, Vossa Excelência. Desembargador Tairone. Acompanho. Unanimemente, de acordo com o parecer, parcial provimento ao apelo. 26ª apelação civil 1224, Maria Arlene Barros Costa, apelante, advogado Tarique Santos Ferreira e outros, apelado ao Ministério Público do Estado do Maranhão, promotor Denis Lima Rego. O parecer da doutora Sandra pelo desprovimento. Nesse sentido que eu voto. Apelo desprovido de acordo com o parecer ministerial. Acompanho. Desembargador Tairone. Unanimemente negado provimento ao apelo nos termos do voto do relator de acordo com o parecer ministerial.
27ª, apelação cível 94, apelante Maurício Cardoso e Silva e outros, Hélio Vaz Leal Faria Júnior é o advogado, apelado também ao Ministério Público, Leonardo Soares de Oliveira aqui é o promotor, o parecer é pelo 10 provimento. Nesse sentido, o apelo Mantido. desprovido de acordo com o parecer ministerial. Mantido. Improbidade administrativa. Eu contratação de acompanho. serviços. Desembargador Tairone, Acompanho. unanimemente, negado provimento ao apelo nos termos do voto do relator. 29º foi retirado, não foi? Ou não? O 28º foi. 29º, não? Acho que sim. Não? 29º? Apelação cível. Já, eu estou perguntando, gente. 30º. Apelação cível 0802-005, a Antônio Raimundo Martins Pereira. Presta atenção. Advogado Márcio Emmanuel Fernandes de Oliveira, Banco PAN, desembargador Guerreiro Júnior. Litigância N. de Ângelo, má-fé. litigância de má-fé. Apelo parcialmente provido sem interesse ministerial. Matéria de RDR, parcial provimento. Acompanhe, desembargador Tairone. Acompanho. Unanimemente, de acordo, ou sem interesse ministerial, de acordo com o voto do relator. Dado parcial provimento. 33º, apelação cível 0804-5562, SPE, loteamento residencial Imperatriz Limitada é apelante, advogada Rafaela Moreira Campelo e outra, Eliana Silva Lima apelada, Ana Maria Fernandes da Silva, sem interesse o Ministério Público, Vossa Excelência. Apelo parcialmente provido. O apelo Parcial provido provimento. unicamente para fixar o termo ou acordo da incidência dos juros moratórios à data do trânsito em julgado da decisão, mantendo quanto aos demais, integra a sentença de base. Acompanho. Desembargador Tairone. Acompanho. Unanimemente, dado parcial provimento ao apelo nos termos do voto do relator. E nada mais havendo nessa pauta. Vamos para os dois últimos. São dois, né? Não. Ainda tem mais. Meu Deus, ainda tem muito processo. É bloco, desembargador Guerreiro Júnior. Eu não vou nem fazer preferência. Número 2, apelação 0806-798. Apelante Valdemar dos Santos. Advogado Vaniele Santos Souza, Banco PAN. Quantos do Banco PAN nós temos aqui? Gilvan Melo Souza é o advogado. Parecer pelo 10 provimento. É nesse Banco sentido. PAN. Desprovido de Vamos acordo ver, com o parecer Banco ministerial. PAN deixou da preferência. Banco PAN. Banco PAN. Banco PAN. 14, apelação cível 801-104, Maria das Graças Figueiredo da Silva, Feliciano Lamor, aqui pelo provimento, de acordo com o parecer. Então, o 2 é pelo 10 provimento, De e acordo, de acordo com o parecer ministerial, é IRDR, e o 14 pelo provimento, de acordo com o parecer ministerial. tudo de acordo com o Desembargador parecer ministerial. Tairone, eu acompanho. Eu também acompanho. É unanimemente negado provimento ao apelo, de acordo com o parecer, e dado provimento ao apelo nos termos do voto do relator. 3. Banco Bradesco, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15. Tudo Bradesco. Em bloco. 3, né? Apelo desprovido de acordo com o parecer ministerial. Não, aqui o 3 é provimento, parecer. Pelo menos na pauta, né? Deve estar errado, então. Apelo deixa eu ver aqui, peraí. Na pauta. Está provimento, parecer. Antes Vossa de acordo com Excelência, o parecer tem parecer ministerial. aí do 3. Pelo Mantendo a pelo sentença. provimento. Provimento, parecer. Deixa eu ver.
O parecer é pelo conhecimento. provimento. Conhecimento e provimento, está em desacordo. Aqui, deixa eu ver o que é. Banco posta à disposição do É aquela consumidor. história da Da procuração. procuração, que não foi ato. Isso, Então é É. contra, em em desacordo. desacordo. Apelo desprovido, eu acompanho. Desembargador Tairone. É só a questão da Acompanho. juntada da procuração. Eu também, unanimemente, negado provimento ao apelo. 4. Aqui é provimento. IRDR 5398316, apelo provido de acordo com o parecer ministerial. Acompanho, unanimemente, dado provimento de acordo com o parecer ministerial. 5, Quinto já foi. 7. É 7. apelo provido de acordo com 5 é o de apelo Provido, sim, já foi, unanimemente, de acordo com o 6. parecer. 6, Não, 6 é outro banco. 7. 7, 7, 8, 9 é Bradesco. 7. Apelo Apelo desprovido de acordo com o parecer 08469. ministerial. Desprovido, unanimemente. Isso. O 7, né? É, Oitavo também é Bradesco. provido. Apelo provido de acordo com o parecer ministerial. Acompanho. Desembargador Tairone. Acompanho. Unanimemente. O outro também, 9. Nono é provido de acordo com o parecer ministerial. Unanimemente, dado provimento ao apelo. O 13. o 10º. 13, 13º. 13º. Banco Bradesco. Peraí. Décimo terceiro é apelo desprovido em desacordo com o parecer ministerial. Aqui também a aquele caso da mesma procuração questão. Eu também. acompanho. Desembargador Tairone. Acompanho. Então, contra o parecer, negado provimento ao apelo nos termos do voto do relator. E o 15, apelação civil 0806-384, Diran Gomes Soares da Sena, Banco Bradesco. Parecer pelo provimento, e Vossa Excelência também, né? O IRDR, pagador Tairone, Acompanho. unanimemente, de acordo com o parecer, dado provimento ao apelo nos termos do voto do relator. Banco C6 SA, Bernardina, apelação civil 0802-564, Bernardina Rosa e Banco C6 SA. Parecer pelo provimento. É nesse sentido que eu voto, de acordo com o parecer ministerial. Acompanho. Desembargador Tairone, Acompanho. unanimemente, dado provimento ao apelo. O 10 agora. O 10. É o Banco O Santander. 12, Banco Santelém. Apelação civil 080924, João Mariano de Souza, Banco Santelém. Parecer pelo desprovimento. Mantido. No 10º, apelo desprovido, de acordo com o parecer ministerial. Acompanho. No 12º, primeiro apelo desprovido, segundo apelo provido, de acordo com o parecer ministerial. Acompanho. Desembargador Tairone. Acompanho. Está faltando ainda. Unanimemente, de acordo com o parecer ministerial, dado negado provimento ao primeiro apelo e dado provimento ao segundo. O 11º, Apelo desprovido em desacordo com apelação 0806-724. Tem pedido de sustentação oral, mas a advogada não se encontra. Zé Miranda Linhares, Banco empréstimo Itaú, fraudulento, a questão da BMG. procuração. É a questão da procuração, de acordo com o parecer, né? Não, em desacordo. Naquela mesma situação, eu matéria, acompanho. Desembargador Tairone. Acompanho. Unanimemente negado provimento ao apelo nos termos do voto do relator, em desacordo com o parecer ministerial. Essa questão é da dupla da juntada da procuração, que o doutor Raimundo Nonato ele já está revendo esse parecer no sentido de que, em alguns casos, realmente tem razão. As procurações antigas. E a doutora Sandra está encaminhando para a parte policial para averiguar se não há fraude. A questão exatamente. da fraude. O nosso cuidado aqui é a questão da fraude. Pega uma procuração de antigamente para dar entrada com a ação. Então, nada mais havendo, declaro encerrada a nossa sessão. Muito obrigado, Já Tairone. agradecendo muito a presença
doutor Orfilino, de todos.